Bom, obrigado por estarem aqui nessa tarde de sol. Vamos falar de dados, como fazer uma engenharia de dados, filtrar eles, mergear e tudo mais. Vou me apresentar rapidinho. Você pega ali, opa, pôr o foco aqui. Bom, eu sou o César Augusto Nogueira, sou engenheiro de software na CIT desde o ano passado. E eu pude trabalhar por 7 meses num time de analytics, num projeto chamado Data Pipelines, que a gente tinha um cliente, a Heart Media, até vim com a camiseta do cliente aqui. E é um projeto já consolidado, que roda todo dia. E eu tive a função lá de fazer a geração de relatórios automatizados e diários, através da extração de dados desse cliente de música nos Estados Unidos, de rádios nos Estados Unidos. Eu recentemente, em junho, fui certificado como Professional Cloud Architect no Google, da qual dentro da empresa a gente teve um espaço para estudar e tirar essa certificação, que comprova que a gente pode criar projetos na nuvem do Google. Bom, vamos falar do Cloud Data Flow, que é um serviço do Google que você integra com o SDK do Apache Beam. Então, introduzindo, né, o que é o Data Flow, o que é, como ele acontece e onde acontece. O Data Flow, como vocês podem ver, ele é um serviço de streaming e processamento de dados, que através de batch jobs ou stream jobs, que a gente chama, você consegue filtrar dados, agrupar dados ou fazer dados particionados por tempo. Mas como é que isso acontece, né? Ele é principalmente usado no que a gente chama de ETL. Mas o que é ETL, né? ETL é a sigla Extract, Transform e Load. E através dessas pipelines de ETL, de dados, a gente consegue mover dados, filtrar dados, enriquecer dados, aglutinando eles ou quebrando eles, fazendo o que você quiser, o que seu cliente precisa. E a gente tem também a parte de Analytics, que através de um streaming de dados em tempo real, você usa a computação para isso, a nuvem do Google para isso, ou através de batch de dados com jobs personalizados dia a dia. E Machine Learning também você consegue construir em cima da sua pipeline de dados. E você consegue também imaginar que você tem vários dispositivos IoT conectados na sua nuvem. E em tempo real você consegue, através do streaming de dados e uma fila no PubSub do Google, trazer esses dados e filtrá-los. Então, a ideia principal do Google Data Flow é você ter um modelo NoOps, que você não precisa mexer na infraestrutura, qual máquina que está rodando. Você joga um job de dados, de pipeline de dados para ele, ele faz o trabalho que você pediu, com um pouco de código em Java ou em Python, e você consegue ter um ciclo de vida que é gerenciado pelo próprio serviço também. Ele é otimizado para suas pipelines de dados e você consegue um rebalanceamento automático sem que você tenha que mexer em nada. Legal isso, né? Então, a gente tem a unificação do streaming e do batch open source. Esse código está open source lá no GitHub. Você consegue ver o código open source do Apache Beam, né, que ele, através da Apache Foundation, foi criado esse código para você fazer seus pipelines de dados. E o runner, que a gente está falando aqui, é o Dataflow. Você pode ter outros runners rodando em outras nuvens. A Amazon tem um também. A Microsoft também tem outro. E se você selecionar o Dataflow como seu runner, você vai rodar dentro da plataforma do Google, rodando em Java 8, por exemplo. Ou se você quiser codificar em Python, também pode. Python maior que 2.7 e menor que 3.0. Então, aqui a gente tem um exemplo de programação voltada a streaming. Tem seus dados diversos que estão abertos. Você, através do Dataflow, você consegue fazer o streaming desses dados e jogar no BigQuery. Esse é um dos exemplos mais úteis no mercado, que a gente vê por aí. Você também pode fazer uma consulta
dos seus dados em tempo real ou agendado através de cron jobs no banco de dados, e o Dataflow vai se tratar de fazer essa conversão, fazer o pipeline de dados e jogar no BigQuery. Você também pode, direto do banco de dados, fazer batch jobs, que são quebrados, daí você não tem um streaming direto de dados na sua pipeline, e pode jogar para o Google Analytics, né, que vem através do BigQuery. Quem é que conhece o Data Studio, Google Data Studio? Vem de falar? Com o Google Data Studio você consegue criar relatórios dinâmicos e bem legais com data sources, né, com conectores ao BigQuery, ao GitHub, e assim você consegue gerar um relatório para o seu cliente, parece uma página web, que você dá refresh, ou você pode selecionar um tempo e mostrar dados em tempo real do que está acontecendo na sua aplicação, ou dados em tempo real do banco de dados do cliente que você queira, por exemplo. E vou falar um pouco mais também agora do Apache Beam, né, desse projeto open source que está revolucionando a ciência de dados, a engenharia de dados. Com o Dataflow, SDK proposto por Google, muito do código também que o Google criou virou Apache Beam e também virou código open source. Que nem eu falei, tem o processamento por batch ou por streaming, você tem o SDK do Dataflow, que vai criar a sua pipeline de dados, vou mostrar isso para vocês mais tarde, e você pode escolher vários jeitos de rodar isso e fazer assim o que eu falo de filtro, né, ou fazer a conversão dos seus dados. E hoje a gente está focando especificamente no Google Cloud Dataflow. Você pode fazer pipelines locais também na sua máquina para filtrar algum dado que seja pequeno e que não consuma tanto recurso da sua máquina. Você pode chamar o Apache Spark ou o Apache Flink, tanto eles também em local ou cloud. Mas são projetos separados que você roda daí dentro do Apache. Então a ideia é, você tem sua pipeline, primeiramente, depois você escolhe seu runtime. No caso aqui a gente está escolhendo o runtime de Dataflow. Você tem a portabilidade de usar um número de tempo que você escolhe naquela janela para você entregar seus dados. Pode ser um dia, você pode escolher um job para rodar em 1 hora, daí você vai ter uma carga, um balanceamento de computadores na nuvem do Google maior e o custo também vai ser aumentado por isso. A gente vai falar de custo daqui a pouco também. E você também tem performance, custo, escalabilidade, tudo na sua mão através de parâmetros. E como desenvolvedor você pode criar no seu código, usando Java, né, usando Python, que nem eu tenho um exemplo aqui que vou mostrar para vocês, e adicionando bibliotecas externas, tudo open source, isso que é o mais legal. E a gente tem já alguns exemplos no mercado que estão usando o Apache Beam para fazer esse filtro de dados. O Cloudera, o Data Artisan, por exemplo, o PayPal está usando diariamente também o Google Dataflow SDK com o código do Apache Beam por trás para fazer esses filtros e fazer o que você quiser com os seus dados. Mais algumas primitivas também do Dataflow Pipeline. Vamos lá, um overview por cima. Esse aqui é legal, esse slide. Por exemplo, você tem o input dos seus dados, que pode ser um PubSub, um BigQuery, pode ser um Google Cloud Storage, um XML, um JSON, e você vai fazer uma transformação. Lembra? Extract, Transform, Load. Você faz uma transformação via código. Você pode fazer um filtro, fazer um join, agregar valores. E a janela de tempo é o seu Windows, que você pode ter por sessão, pode ter uma janela de tempo fixa de tanto tempo, ou você pode ter uma janela que depende do término de outro job, que seria sliding também. Você pode escolher triggers, como que esse job é trigado. Aconteceu alguma coisa no BigQuery, você pode forçar, através do Google Compute Engine, numa máquina, um Docker, ficar listando, né, ouvindo, e chamar um Dataflow Job. Você pode
receber um e-mail, por exemplo, através de Node.js, Java, você escolhe a linguagem, e você pode trigar usando uma linha de código, um Dataflow Job, e ele vai rodar na nuvem no Google. Bem legal. E como output dos seus dados, você pode também jogar em outra fila do PubSub. O mais comum no mercado, que a gente tem visto, é o pessoal jogando BigQuery para que os analistas de dados vejam depois no BigQuery, façam filtros, façam queries que se adaptem à demanda do cliente. E com essas queries você consegue depois, que nem eu falei, ligar no Data Studio e mostrar um relatório bem legal e atualizado. Quando você está codificando em Java, a gente usa o conceito de P-Collection, Pipeline Collection. É uma coleção imutável, pode ser criada, instanciada ou não, e você consegue criar ela através de outro transform method, através de uma geração de dados e uma P-Collection de mapas. Parece um pouco estranho ainda, mas vou mostrar lá mais para frente para vocês na live demo. E você consegue daí, com sua P-Collection em mão de dados, que são, por exemplo, dados de tuplas de tabelas do BigQuery ou tuplas do CSV, você gera um processamento paralelo de cada elemento dele através do Pardo. E você faz um códigozinho que faz um processamento independente também em shards, que a gente fala, pequenos pedaços dos seus dados. Mais um exemplo aqui, que você pode usar uma classe chamada BigQuery.io, que vai ler do BigQuery os seus dados, você joga numa P-Collection, que vai daí para cada linha ser transformada dentro dessa P-Collection, e, por exemplo, faz uma transformação que quer pegar todos os nomes que começam com A. Então vai parar, você vai dividir sua pipeline em dois. Nomes que começam com B. Você consegue dividir esses dados em dois outputs. E aqui também, quando você quer compartilhar dados, você pode fazer um output generalizado que agregue tanto os nomes que comecem com A e com B, para você poder filtrar depois no seu BigQuery ou jogar no CSV ou no Data Studio. Então aqui tem um pouco de código em Java que mostra como você aplicar uma P-Collection e fazer um Pardo de um processamento em paralelo, setando um gap de duração de 20 minutos. É só um exemplo, tá, galera? E também você fazendo que você consiga extrair o seu usuário por fim. Só um exemplo de count e sum que a gente tem aí. Parece estranho, mas eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui um exemplo de merging também. Você consegue entrar com o seu dado input do BigQuery e fazer um merging de duas P-Collections que vai gerar uma coleção final e fazer um join também, como se fosse uma tabela. Só que em P-Collection você não tem o tipo do seu dado. Ele é abstrato, porque você está mexendo com Big Data, você está mexendo com uma quantidade de dados grande. Então muitas vezes você pode se sentir perdido em relação a criar códigos que façam as pipelines, porque você não tem um tipo, sei lá, uma string, se é um número, o Dataflow cuida disso para você. Aqui a gente tem um outro exemplo de pipeline, jogando no PubSub, fazendo o string de dados nessa fila do PubSub. Então você cria a sua pipeline, com Pipeline Options Factor, duas linhas de código, e você consegue fazer um string data nesse tópico. De exemplo aqui, o MyTopic. Vamos passando para frente, vários exemplos aqui. Esses slides eu vou compartilhar também com a organização e também no meu LinkedIn depois. Você também tem como pegar dois inputs de dois sources diferentes. Por exemplo, BigQuery, e você tem um Google Cloud Storage com CSV, um texto. Um você faz o BigQuery.io Read, e outro você faz o Text.io Read. São classes do Apache Beam para você ler esses dois inputs e daí fazer um join na sua coleção com nomes, endereços e números. Como eu falei, você pode definir janelas de tempo também.
Nesse caso, numa sessão do seu job, você aplica uma janela de tempo para esperar 20 minutos, para o outro dado ser compensado, ser agregado. E você pode colocar também para esperar um outro job iniciar 5 minutos. Falando um pouco de triggers, você pode também colocar um trigger baseado em tempo. Acabou um processamento do seu batch interno, dos seus dados, você pode falar para ele fazer um delay e triggar outro job, repetindo, no caso ali, para sempre, até um job acabar e você começa o outro, a partir desse job. Fala um pouco do serviço agora, entrando mais na parte do Google Cloud, Dataflow, a UI dele também. Você vai usar, principalmente, por exemplo, que eu vou deixar com vocês, o Google Cloud SDK para autenticar e fazer gerenciamento do seu projeto. Você pode usar as credenciais do Google para isso e facilita bastante no seu dia a dia. Java IDE, usualmente, Eclipse ou IntelliJ. E você pode escolher usar Maven ou Gradle quando você está fazendo a sua pipeline de dados em Java, beleza? Olha que legal a dependência. Simples linhas, 5 linhas no seu POM XML para você adicionar a dependência do Apache Beam no seu projeto e poder começar a chamar pCollections, fazer pfilters, fazer as transformações necessárias. E aqui um exemplo na prática, que eu estou lendo um Google Cloud Storage, um arquivo no Google Cloud Storage. Estou aplicando um filtro nele, de A a Z, naquele word split, e com isso, para cada palavra encontrada dentro desse texto, são vários arquivos de texto dentro dessa pasta Shakespeare, a gente faz o count, faz esse apply count, e gera depois um output, da qual a gente escreve em outro Google Cloud Storage o seu dado final, Você pode escolher qualquer bucket do Google Cloud Storage para ter o seu output. E você consegue otimizar também sua pipeline. Às vezes você tem um Big Data de 1 tera de dados ou vários dados, você vai precisar otimizar seu pipeline de dados. Então você pode começar quebrando do jeito que você conta, fazer algumas formatações na forma que você faz o Pardo, combinar valores ou fazer maps dentro desse filtro também. Que legal. Mais um exemplo de otimização, não vou entrar tanto no detalhe técnico, todo mundo consegue ver depois esse slide também. Mas é em relação a você usar shuffle, usar map no lugar certo, e você consegue, por exemplo, otimizar um pipeline que demoraria 1 dia para 3 horas. Isso é muito legal e você ganha tempo e dinheiro do seu cliente também. Aqui, um exemplo do Google Cloud Dataflow Console, agora mais mão na massa. Quando ele começa a caixinha dele, Text IO Read, ele lê de um texto, vai deixar normalizados os elementos, faz um filtro, conta os elementos e joga o output. Esse job, por exemplo, demorou só 6 minutos e 54 segundos. E ele fez uma contagem de palavras. E aqui no BigQuery, ele fez o output cair no BigQuery. E você consegue ver também o resultado da sua contagem de palavras, e nesse caso se veio de um aplicativo, se veio de um frame, e como ele rodou. Aqui é um exemplo do BigQuery estático. Mostrar outras coisas para vocês também. Em relação ao contexto geral de como as coisas funcionam, olha que legal. Você pode chamar um scheduler no seu App Engine, fazendo um cron, Node.js ou Java, por exemplo, que chame um PubSub. Esse PubSub, essa fila, vai chamar um Dataflow, os seus dados. Ele vai processar os seus dados ainda não filtrados, raw data, e depois vai poder fazer mais cálculos. Você pode chamar outro job, um Dataflow, para fazer mais
um segundo cálculo em cima dos seus dados, e depois com o Output, o BigQuery ou Google Sheets, ou qualquer data source ou pasta que você quiser, até localmente na sua máquina também. Falar de testes, o pessoal muitas vezes pergunta, como que você testa uma pipeline de dados? Isso é uma pergunta muito importante quando você está entregando um produto, uma pipeline de dados que vai rodar num cliente grande, principalmente. O Apache Beam pensou nisso. Você tem a classe do FN Tester que faz isso para você. E você consegue testar, mesmo de forma abstrata, se o seu pipeline de dados chegou ao fim e ele fez o filtro ou a transformação que você queria. Né? No caso ali, ele está calculando, por exemplo, na seção, dentro de um calendário, né? Pegando os elementos, Pick Output Elements, ele pega os elementos que foram resultados do seu pipeline e vê se ele tem 2 como resultado, 2 de size, né, como resultado ali. E faz as validações necessárias. Bom, falei bastante, né? Vou mostrar um pouco de código agora, para a gente ver como que funciona isso na prática. Vou sentar aqui. Vamos abrir aqui. Eu estou aqui no projetinho do Word Count que eu citei para vocês. Esse exemplo tem dentro do Apache Beam. Eu já fiz autenticação com o Google. Deixa eu só... Fiz autenticação no meu projeto. Ele abriu aqui uma página, né? Você então tem que criar um projeto lá no Google Cloud. Estou autenticado. Né? Se eu der um list aqui, estou lá com o meu e-mail. E eu consigo daí rodar um Maven passando um parâmetro pDataflowRunner. Vou jogar aqui para vocês. Todo mundo consegue ver? Deixa eu trazer mais para cá. Então a gente vai compilar esse projeto, que ele é um Maven, usando essa classe de exemplo da própria Apache Beam, chamado Word Count. A gente escolheu o runner, que nem eu falei para vocês, vocês podem escolher outros runners. A gente está escolhendo o Dataflow especificando o projeto. Coloquei o nome do job, que vai aparecer no nosso Dataflow, como DataFest 2018, Dataflow Shakespeare. E estou usando como arquivos de entrada, o meu input, essa pasta com os livros do Shakespeare. Vou abrir aqui pegar para vocês aqui no Cloud Storage. Abrir aqui, Storage. Ó. Deixa eu só pegar aqui esse aqui. Vou mostrar para vocês o nosso input. Eu criei esse bucket que tem essa pastinha Shakespeare. Tem todos os livros do Shakespeare em texto. Vamos abrir um exemplo aqui. Olha lá, começa um texto enorme com os livros do Shakespeare em inglês, tá? Vou voltar lá. E, por exemplo, a gente quer ver quantas vezes aparece a palavra DataFest. Para isso, eu estou com o editor de texto aqui, eu vou abrir o projeto e colocar uma palavra diferente lá nos livros do Shakespeare. Estou aqui com os TXT. Vamos abrir aqui o Hamlet. Ele abriu aqui. Alguém fala uma palavra legal aí, diferente? Ninguém? Qualquer palavra, gente. Qual? Supimpa. Assim?
importante, que é salvei o texto, vou pegar agora, jogar o Hamlet aqui pro Google Cloud Storage, substituir. Beleza, fez o upload lá. A gente consegue ver aqui embaixo, ó, finalizado. E agora eu vou rodar o nosso Apache Beam, que vai usar como runner o Dataflow do Google. E tem esse parâmetro aqui para falar que eu quero rodar na nuvem. Estou colocando como input file todos aqueles arquivos e vou deixar como output o DataFast 2018, Dataflow /output lá no Google Cloud Storage. Vamos rodar. Se a conexão de internet estiver boa ainda. Esperando ele compilar aí. Aí, começou. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos aqueles livros do Shakespeare e vai contar quantas vezes tal palavra aparece, número de vezes. Como a gente colocou supimpa uma vez só, vai ter que aparecer supimpa, na frente. Está rodando lá no Google Cloud, dentro do Pipelines. Deixa eu abrir para vocês, nesse tempo, a interface do Dataflow. Deixa eu ver aqui no console, Dataflow. Olha que legal. Começou a rodar, mas esse aqui é o anterior que eu rodei. Como vocês podem ver, tinha rodado os outros jobs hoje, de exemplo. Se você não configurar certinho o output e o input seu, ele pode dar erro. Olha que legal a interface. Eu vou abrir um job de exemplo de erro aqui. Foi tentar ler as linhas e deu problema. Daí você vai aqui em registros. Vou pegar aqui os erros gerais. Aqui. Não achou os arquivos no caminho que eu passei, nesse exemplo aqui. Ele bateu lá na nuvem do Google, né, no Dataflow, criou máquinas para fazer esse job. Você consegue setar o número de máquinas que você quer, mas aqui eu deixei aberto. O quanto de memória ele usou da máquina, lá, o tipo da máquina que ele usou dentro do Google Computing Engine que ele lançou automaticamente. O nome do job e o runner, o Dataflow. Olha que legal, apareceu outro job aqui. O novo que eu acabei de adicionar, da minha máquina. DataFast 2018, Dataflow Shakespeare, o mesmo nome, mas é um novo job. Está executando nesse momento. Aparentemente está contando as palavras dos livros de Shakespeare. E deve contar para a gente o supimpa. Vamos ver se a experiência dá certo em tempo real. Vamos ver se não crashou. Está rodando os workers lá no Dataflow, na nuvem do Google. Está aumentando aqui o tamanho das coleções de entrada. Olha lá, quantos elementos? 83 mil palavras até agora adicionadas. 107 mil e está aumentando em tempo real. Ele demora em torno de uns 6 minutos, usualmente, esse job. Enquanto isso, dá para a gente ver rapidinho o código usado para isso. Esse aqui é um código da Apache, que está lá no GitHub. E a gente pode ver que ele é bem simples em relação a você criar sua pipeline options, dar opções, né? E você fazer, aplicar na sua pipeline uma função de ler as linhas e depois aplicar um count words, que não está aqui em cima.
essa classe aqui de count words, que vai contar por elemento, por palavra, e retornar essa p-collection, que nem eu falei para vocês anteriormente. Uma p-collection, nesse caso, deu para especificar que é string e long. É a palavra e na frente a quantidade de vezes que ela aparece. 194 linhas para Java, se pensar não é muito. Esse é um dos exemplos. Você tem aqui no GitHub da Apache, vou voltar aqui. Opa. Vários exemplos que você pode sair e fazer hoje mesmo na sua casa. Com os exemplos que eu vou passar para vocês, que está no Code Labs do Google. Você consegue fazer pipelines, tanto contando palavras ou filtrando os dados dos táxis de Nova York, por exemplo. Você pode pegar no Kaggle. Quem conhece o Kaggle aí? Legal, você tem vários dados, né, de Big Data e aplicar um filtering, né, uma contagem de palavras também, só para brincar, e gerar isso como output. E tem outro exemplo que é só de 20 minutos para você ler, que esse deve interessar muita gente aqui, que é como você faz o streaming, né, desses dados por BigQuery usando o Dataflow. Vou passar o QR Code para vocês. Vamos ver lá se já terminou. Terminou. Fez a limpeza, está parando as máquinas que foram acionadas lá. Deixa eu voltar aqui. Se a gente vir aqui, olha lá. Finalizou. Contou de mais de 100 mil palavras assim, que ele quebrou, né? Ele fez a contagem e retornou 29 mil linhas, 29.668 linhas. Só 600k de resultado. A gente vai lá no Cloud Storage, na pastinha de Output. Aqui rodou a 1:25, ele quebrou em 3 arquivos de texto o resultado. Vamos abrir os 3 arquivos de texto. Você pode escolher para ele aglutinar tudo num só arquivo também. Opa, não é esse. Olha que legal. Vamos ver no primeiro arquivo de texto se tem supimpa. Tem sup, 7 vezes encontrou. Vamos ver no segundo arquivo. Não. Vamos ver no terceiro. Supimpa. Achou uma palavra lá. Funcionou em tempo real. Então dá para você brincar, né? E, ó, por exemplo, essa palavra Northumberland tem 108 vezes que ela aparece. Voltando lá nos slides, então. Vamos ver se carrega aqui. Então, para casa, vou passar um homework para quem quiser brincar depois. Que é o que eu falei, o Google, ele tem o Test Labs, que você consegue brincar em pouco tempo. Nesse caso aqui, no Google Cloud Dataflow Code Lab, está aqui o QR Code para quem quiser escanear também, mas é só procurar Cloud Dataflow Code Lab. Você vai conseguir ver dados dos táxis de Nova York, localização, como que ele fez a rota e tudo mais. E assim você, com cada passo, esse aqui demora 200 minutos, é um homework mais pesado, não é só 20 minutos, mas você consegue fazer end-to-end sua pipeline e ainda jogar no BigQuery no final, se você quiser também. E aqui também o homework de Dataflow Streaming, só para você pegar uns dados e jogar diretamente para o BigQuery. Um homework bem mais rápido, né? 20 minutinhos só, e você vai estar habilitado para começar a fazer pipelines, pegar seus dados de IoT da sua casa e começar a gerar relatórios CSV diários para você jogar para sua mãe e mostrar quantas vezes a plantinha cresceu, por exemplo. Quantas vezes você precisa regar ela também. Qualquer dado você consegue filtrar. E falar de um paper bem interessante para quem quiser se aprofundar mais,
que é esse Flume Java. Ele é um framework feito em Java, que foi criado por uma universidade americana nos Estados Unidos, de Washington, para você fazer mais pipelines paralelos. O Dataflow já faz isso, mas às vezes você quer rodar localmente ou você quer ter um servidor em casa e fazer isso sem ter que pagar para o Google. Lembrando isso, vou mostrar rapidinho para vocês o preço. Quanto tempo eu tenho ainda? Tenho tempo? Tá acabando. E aqui também há uma comparação entre o runner do Spark. Você pode usar o Apache Spark como runner ou o Dataflow. E tem uma comparação bem interessante entre os dois. E como você usar Luigi também, que é outro framework para você testar mais facilmente ainda os seus pipelines de dados. Obrigado, galera. Essa foi a palestra sobre, vamos falar de pipelines de dados. Só vou mostrar aqui para vocês o preço, rapidinho. Opa. É coisa de centavos. Eu tive que habilitar a minha conta de faturamento para fazer esse teste. Então, você consegue rodar em lote, né, numa CPU, os seus dados de streaming, 58 centavos de dólar a cada job rodado. Então, nesse exemplo aqui, depois até mando para vocês, quem comprar comigo, vou mandar o custo que deu esse para rodar esse carinha aqui. Tem mais um pouquinho de tempo, tá? Tá um pouco em cima, né? Só, não sei se ele não aparece rapidamente o custo em cima, mas depois você vai em faturamento e consegue ver quanto que deu de custo. Muitas empresas grandes acham isso dinheiro de pinga. Se você pensar que você pode fazer um pipeline de dados que vai fazer a tomada de decisão da sua empresa. Só abrir aqui de novo. Alguém tem questões? Perguntas? Uma pergunta aí, deu? O suporte para Python e Java e o Dataflow tem suporte para R? Para qual? R. R? Não tem diretamente, você tem que fazer em Python ou em Java, mas pensando bem no Python, você consegue puxar o R. Ou brincar com as bibliotecas do Python e R. Então você consegue dentro do Python puxar e fazer um filtro de dados. Beleza? É isso aí, galera. Salva de palmas pro César, por favor. Obrigado. Tem meus contatos, quem quiser, entre em contato depois. Valeu.